Olá pessoal do Missalva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre funções e nessa aula nós vamos falar um pouquinho das funções quadráticas, como encontrar a raiz de uma função quadrática ou uma função de segundo grau. Tá? Como é que nós vamos calcular uma raiz, as raízes da função passo a passo? Tá? Primeiro passo é calcular o delta. Delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é bem fácil de a gente decorar. Tá? O que é o B, o A e o C? B, A e C são os coeficientes da equação da função de segundo grau que nós vimos na última aula, certo? Bom, para esse resultado de delta, nós temos três opções. Ou o delta é positivo, ou o delta é negativo, ou então delta vale zero. Qual é a natureza das raízes a partir do resultado de delta? Tá? Nós podemos ter duas raízes distintas, duas raízes diferentes, ou seja, corta aqui e corta aqui. Ou então a gente pode ter duas raízes iguais, corta aqui e corta aqui também, ou seja, isso é uma coisa meio estranha, né? Pô, tem duas raízes e são iguais? Sim. Quais são as raízes? Ah, é 1 e 1. Duas raízes exatamente iguais. Por quê? Porque a nossa função é quadrática, tem grau 2. Se tem grau 2, obrigatoriamente tem duas raízes. Ou então a função não tem nenhuma raiz, a parábola está flutuando aqui no ar. Se ela está flutuando aqui no ar, nós dizemos que nós temos raízes complexas. Então, resumindo, se o delta for maior do que zero, duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, nós temos duas raízes que são iguais. E se o delta for menor que zero, nós dizemos que as raízes são complexas. Isso a gente vê lá adiante nos números complexos. Ok? Primeira coisa, calcula o delta, olha o sinal e tu já vê, sabe se tu vai ter um desses três casos obrigatoriamente. Tá? Segundo passo, use a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. O que diz a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara diz: a raiz é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. O que é esse b ao quadrado menos 4ac? Bom, a gente acabou de ver, né? Esse aqui é o delta, tá? Então a gente pode até reescrever essa fórmula, em vez de escrever b ao quadrado menos 4ac, nós podemos colocar diretamente o delta ali dentro, certo? E é a partir dessa fórmula aqui que vem o resultado final, a resposta ali geral do que a gente vai ter, tá? Então vamos fazer um testezinho em um exemplo aqui rapidamente. Tá? F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro passo, o que era que a gente tinha que fazer? Primeiro passo era calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como que vai dar isso daqui? B ao quadrado. Nós vamos ter o b, quanto vale b? B vale menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quanto que vale o a? Está escondidinho aqui, né? Vale 1. 4 vezes 1 vezes o c, que vale 3. Quanto resulta o delta no final? Delta vai ficar 16 menos 4 vezes 3, que é 12. 16 menos 12 resulta em 4. Se nós temos delta igual a 4, o que nós dizemos? Nós dizemos que nós temos duas raízes diferentes. Ok? Beleza. Agora que a gente já sabe qual que é a natureza da nossa parábola, uma parábola onde há duas raízes, nós podemos calcular quem são essas raízes. E para calcular quem são essas raízes, nós usamos o Bhaskara. Como é que a gente calcula isso daqui? É menos o valor de b, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tá? Foi o que a gente colocou aqui, 2 vezes a. Substituindo os valores, menos b, o b vale menos 4, e portanto nós ficamos com menos o menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 4. E isso daqui dividido por 2 vezes o a, que vale 1. O que resulta isso daqui?
Isso daqui vai resultar em 4, mais ou menos a raiz de 4, que vale 2, dividido por 2. Bom, que loucura é essa desse mais ou menos, né? Coisa estranha isso daqui. Como que a gente faz isso daqui? Tá, gente? 4 mais ou menos 2 sobre 2. 4 mais ou menos 2 sobre 2. Vamos tirar aqui, tá? Nós fazemos cada um desses casos separadamente. Então, o primeiro caso vai ser o quê? 4 mais 2 dividido por 2. E o segundo caso, que é 4 menos o 2 dividido por 2. Tá? Então, quando tu chega aqui nesse finalzinho do mais ou menos, o que tu faz? Separa nos dois casos. Nesse primeiro caso, 4 mais 2 é 6, e 6 dividido por 2 resulta em 3. E nesse caso aqui, 4 menos 2 vale 2, e 2 dividido por 2 vale 1. O que nós chegamos aqui? Nós chegamos nas duas raízes diferentes, que era o que a gente já tinha previsto. Tá? Então tá certo. Duas raízes reais. Ok? Bom, gente, então era exatamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês, um passo a passo de como calcular essas raízes, certo? Pega a função, primeira coisa calcula um delta e depois usa a fórmula de Bhaskara, ok? É bem simples, tá? Não tem muito erro, é simplesmente seguir os passos e acertar a questão, certo, gente? Muito obrigado e até logo!